Fala galera, beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo mostrando médio, agudo e grave, né? A importância que tem isso aí para discotecagem. Era para eu ter feito já nas aulas, nas primeiras aulas, ter explicado isso daí, mas como a gente já está na parte da mixagem, isso acaba afetando ainda mais na nossa discotecagem. Então eu vou mostrar para você um pouco do médio, agudo e grave. Essa é a 19ª aula. Então eu vou colocar algumas músicas aqui e vou falando para vocês o que eu estou cortando. O mixer vai ter o médio, agudo e grave, tá? Então essas três funções, além do ganho também, a gente utiliza nas músicas que tem. Eu tô sentindo tô faltando um pouco mais de médio ou tá faltando um pouco mais de agudo para ficar um pouco mais robusta, né? Tá faltando um pouco mais de grave para ela bater na caixa legal. Então a gente vai equalizando daquela forma que a gente acha que a pista também mereça, pra gente não ficar ali com a falta, né? A gente sempre tem a pré-escuta, que é a música que está entrando numa pista, então a gente tem que prestar atenção nesses fatores também. E além do ganho, né? Quando a gente vai discotecar com vinil, a gente acha bastante isso. A gente tem essa necessidade de colocar mais médio, mais agudo, né? Um pouco mais de grave. Talvez a música que tá na pista tá com um pouco mais de grave do que a que vai entrar. Então a gente tem essa necessidade também. Vou, falar, vou soltar a primeira música e a gente vai falando sobre. Eu vou cortar primeiro o grave pra vocês dar uma olhada, tá bom? Então quando eu corto o grave, ele não tem nada, ó. Ele só tem a voz dele seca. Eu vou colocando o grave devagarzinho pra vocês terem uma olhada. Então viram a diferença do grave? O grave deixa ele bem mais robusto o som, né? A gente sabe que a gente trabalha com as caixas de grave, então deixa ele bem cheio. Só que a voz também dá uma sumida. Então é complexo, muito complexo deixar muito grave na mesa. A gente tem um limite que a gente tem que colocar e a gente sempre fleta ele, né? Só que aí às vezes para fazer a mixagem, igual a aula passada, eu cortei o grave. Isso eu deixei na voz, que aí a outra música já complementa e fica legal a discotecagem. Vou colocar agora no médio para você dar uma olhada. Ó, tá vendo? A música tá bem seca. Abaixei total o meu médio. Só pra você dar uma sentida aqui na música melhor, ó. Até muda a voz, né? Get that shit inside your head. No, yeah, we're just friends. So don't go look at me with that look in your eye. Olha como dá a diferença, né? De você colocar o médio muito alto, a voz fica muito forte, né? De vez em quando a gente tem essas técnicas depende se for um lugar um pouco mais aberto, a gente colocar um pouquinho mais de médio para alcançar maior, tipo assim, minha caixa é baixa, mas eu não consigo alcançar um volume maior. A gente pode dar um ganho no médio, perto vai ficar um pouco
assim, não vou falar que vai ficar 100% perto, mas lá longe a pessoa vai estar ouvindo melhor a música, né? Vai estar ouvindo só a cantora lá longe falando, né? Só a voz. E quando a gente abaixa, aquela voz também some, como se fosse o grave, só que o grave, ele é... o grave também, ele enche, né, a música, assim como o agudo. Só que o médio, ele diminui a voz, praticamente sobe toda a voz da música. E agora eu vou mostrar um pouco do agudo. Então o agudo, toda vez que a gente coloca o agudo, parece que a gente tá numa caverna, né? Dentro de uma caverna. Parece que tá aquele eco dentro daquela caverna e a gente não consegue ouvir aquela voz expressando saindo pra fora, né? Eu vou aumentando ele um pouquinho só pra vocês terem uma olhada. Dá uma olhada. Tá vendo que bate mais seco quando a gente aumenta o agudo, né? Porque aí a voz vai lá, a voz aguda, quando ela bate muito alto, ela até chega a doer um pouco o ouvido, né? De vez em quando fala assim, ó, pô, tá muito agudo, tá muito médio, tem que abaixar um pouco, porque às vezes tá machucando muito o ouvido da pessoa. Então a gente tem que ter essas regulagens aí pra gente fazer essa boa discotecagem. Eu vou diminuir todos e vou aumentando um por um só pra vocês verem a diferença, tá? Ó, observe, se eu abaixar tudo, eu perco a música. Então eu vou começar primeiro pelo grave. Ó, só o grave, não tem nada da música. Agora o médio. Aí agora eu vou aumentar o agudo. Percebeu? A gente tem muito a perder e muito a ganhar. Então, assim, a gente tem que ter aquela audição legal, para na hora da pista ou a gente coloca um pouco mais de agudo, ou a gente coloca um pouco mais de médio, ou a gente coloca um pouco mais de grave, né? Pra música sair certinha aí. Bom, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido o que é o médio, agudo e grave, tá? A importância que a gente tem que ter na hora da discotecagem, de sempre a música prévia que vai entrar na pista, a gente ouvir direitinho para ver que tá faltando alguma coisa, principalmente no ganho. Principalmente quando a gente vai discotecar com vinil, a gente tem que ter essas noções de ter se tá batendo certinho ou se tá faltando. Sempre colocar a abertura do fone antes de soltar na pista com as duas para ver se uma não está sobressaindo com a outra, volume, se o agudo médio tá legal, se precisa colocar mais um pouquinho. Também o grave é legal, né? Se for ambiente aberto, a gente consegue dar um agudo, dar um pouquinho mais de agudo, dar um pouquinho mais de médio e aumentar um pouco mais
ganhar um pouco mais de decibéis, né? Se for um local aberto, e aí a gente consegue trabalhar melhor, tá? Espero vocês na próxima aula. Até mais.